Eu vou ler para nós, nesta manhã, uma das falas mais veementes e contundentes de Jesus. Em nenhum outro lugar no Evangelho a gente vê uma fala tão cortante, tão direta, tão capaz de enxergar para além das aparências e mergulhar nos segredos dos corações, com uma clareza chocante e também com uma intensidade de revelação completamente assustadora. Está aqui em Mateus, no capítulo 23, e tem a ver com os reis da aparência, com aqueles que cultuavam o estereótipo, que cultuavam a maneira de se expressar, que cultuavam o modo de apresentar, que cultuavam a imagem. De fato, esses aqui acerca dos quais se lerá, e que eram os mais veementes anti-idólatras do mundo, odiavam todas as expressões de idolatria, de imagens de escultura, tornaram-se, todavia, eles próprios cultuadores de imagem, não a imagem de outros, mas as suas próprias imagens, num culto de natureza narcisista, de expressão de uma egolatria e de uma auto-adoração relacionada àquilo que eles escolheram para ser a aparência exterior. E isso acontece de modo tão violentamente adoecido no compromisso deles com essas realidades da maquiagem, que Jesus os trata e os denuncia e os apresenta e os desconstrói diante de todos os nossos sentidos da seguinte forma, conforme se lê em Mateus, no capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cátedra, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Gostam da cátedra. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem, mas não vivem, mas não fazem. E a especialidade deles é colocarem fardos pesados e difíceis de carregar sobre os ombros dos homens, tudo baseado nos estereótipos. Entretanto, eles mesmos nem com o dedinho querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Praticam, todavia, todas as suas obras. Em outras palavras, a vida deles se transformou, a vida deles, num acontecimento da cara para fora. Tudo que eles eram era para ser interpretado, era para ser objeto de consumo. É uma existência que se transforma em projeto de consumo para os outros, para impressionar outros, e para que por tais impressões eles pudessem exercer o seu poder de manipulação sobre o próximo. Assim Jesus prossegue dizendo, pois eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, que entre eles se transformara numa simbolização de piedade e de ortodoxia e de compromisso com Deus, pela convenção das vestimentas. Amam os primeiros lugares e as primeiras cadeiras, procuram-nas, eles querem ser vistos, querem ser apreciados de qualquer maneira e percebidos como pessoas que representam ou representariam o que havia de mais santificado de Deus entre os homens, mas tudo da cara para fora.
amam as saudações das praças e fazem estardalhaços de piedade em praça pública, para que os homens passem por eles e digam: oh, mestres, mestres, eis aí o homem de Deus, eis aí o homem e a mulher de piedade. Vós, porém, Jesus disse, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos, com vocês não é assim. A ninguém sobre a terra também que chameis de meu pai espiritual, ou de guru, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados de guias, nem sereis chamados de guru e condutor da vida de ninguém, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas, ao contrário, aos meus olhos, diferentemente desses olhos que eu denuncio aqui, aos meus desejos, diferentemente dos desejos que aqui se estereotipam como expressões de visibilidade, eu digo, o maior dentre vós é que será o servo. O maior dentre vós é que será o servo. Quem a si mesmo se exaltar e se expulsar para o lado de fora como produto de consumo, este será humilhado no mundo da realidade que é, da verdade que é, da verdade de Deus. E quem a si mesmo se humilhar, não fazendo questão e nem cultuando a aparência, mas vivendo o caminho simples, ensinável, daquele que se vê inacabado e quer aprender sempre com Deus, e com a vida, e com o próximo, esse será, de fato, exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que significa usadores de máscaras, vocês mascarados, ai de vós, mascarados, ai de vós, mascarados, ai de vós, mascarados, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. O mascarado religioso fecha o reino dos céus diante dos homens, pelo que constrói, pela mentira que ele é, pela proposta que ele faz, enganosa, exagerada, sem verdade, sem sinceridade, sem genuinidade, vai entupindo o coração do próximo, vai matando a sensorialidade e o discernimento dos outros, e vão colocando pesos tão pesados que nem eles entram pelo critério que eles estabelecem e ao mesmo tempo deixam uma multidão do lado de fora que creu naquele critério divorciado do significado da verdade de Deus, mas deixam uma multidão alienada daquela que é a referência que eles construíram, e esse pessoal fica se sentindo extremamente mal, se sentindo fora, desviado, deixado de lado, não entrando no que eles imaginam ser a realidade espiritual a ser penetrada. E aqui Jesus diz que esses indivíduos chegam mesmo por serem assim a atrapalharem pessoas a de fato ficarem cara a cara com o reino dos céus. São atrapalhadores do encontro do Deus que é amor com a essência do coração humano. Ai de vós, mascarados, porque pela vossa máscara e cara de piedade, que é o elemento da vossa sedução e da vossa impressão sobre mentes mais fracas, carentes e necessitadas, devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações piedosas, pegam de tudo e em troca vocês fazem orações fortes. Por isso sofrereis juízo muito mais severo, ó mascarados. Ai de vós, mascarados, porque rodeais o mar inteiro, fazeis missões transculturais,
e rodais a terra, para fazer um prosélito, um clone, um outro mascaradinho à imagem e semelhança de vocês. E uma vez feito, tornais esse indivíduo, esse clone, filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Vocês são uns estragadores de geração. Tudo aquilo que nasce como resultado da ação de vocês, nasce mascarado, nasce sem verdade, nasce sem essência, nasce sem alma. Ai de vós, mascarados, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pela grana do santuário, esse fica obrigado pelo que jurou. Se for por Deus, pelo santuário, a gente desfaz, mas pelo dinheiro tem que cumprir até o fim. Se fizer compromisso de dinheiro, ou obedece ou está danado. É isso que Jesus está denunciando. Insensatos, cegos, mascarados, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Mas como para vocês, aquilo que é o valor supremo na aquisição de aparências, que é o ouro, é o que vem sobre todas as coisas no coração de vocês, tudo mais fica relativizado, tudo mais fica a serviço desse culto à aparência, desse capital da aparência, que é o ouro, que é o poder das aquisições. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Porém, quem jurar pela oferta que colocar sobre o altar, esse fica obrigado pelo que jurou. Porque o altar não é nada, mas a oferta é um rito, é um gesto, é uma aparência, é uma liturgia, é uma teatralização. Então quem tomar o compromisso com a teatralização vai ter que bancar até o fim. Cegos, mascarados, pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é maior? O santificador ou o objeto a ser santificado? Mas como é que vocês relativizam o santificador e cultuam o objeto? Não será porque o culto de vocês é objetítico? Da mesma medida em que tudo em vocês é objetítico? Porque vocês mesmos são cultuadores da própria imagem da qual vocês são o objeto de culto? Pro lado de fora, vocês se oferecem como ídolos de admiração estereotipada, comportamentalista e de visibilidades. Portanto, digo eu, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem abrir a boca e disser qualquer coisa está se comprometendo com a totalidade da vida. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele está. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Porque o que para vocês é tudo dicotomizado, tricotomizado, departamentalizado, Jesus está dizendo, diante de Deus é uma coisa só. A vida do homem tem que ser integrada e tem que ser uma existência só. Não dá para ver departamentos, nem secções e nem separações. O que é. Ai de vós, mascarados, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, dais o dízimo das materialidades, dais o dízimo das aparências, dais o dízimo do culto à doação, dais o dízimo da demonstração, dais o dízimo da teatralidade, dais o dízimo público, dais o dízimo da expressão que pretende criar nos outros uma reverência pela generosidade das exterioridades, mas que não guarda nenhuma relação com um coração carregado de justiça, de misericórdia e de fé. Porque esse é o culto de vocês, as exterioridades.
Justiça, misericórdia e fé não têm lugar na existência de quem cuida das exterioridades. Quanto mais exterior foi o seu olhar, for a sua preocupação, for o seu discernir, for a sua decisão, for o seu julgamento, menos lugar haverá na sua interioridade para justiça, misericórdia e fé. E Jesus diz em relação ao dízimo, vocês deveriam dar o dízimo do hortelã, do ento e do cominho, porque alimenta pessoas no templo, mas deverias fazer isto sem negligenciar o que é essencial aos olhos de Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fé, realidades que não são pintadas na máscara, mas encravadas e inscritas no coração. Devias, portanto, fazer estas coisas sem omitir as outras. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo, sempre na perspectiva da desproporção, porque quem se entrega a viver segundo as aparências mergulha no ambiente das desproporções. Tudo fica dessignificado e desproporcionalizado, de tal maneira que o que para o lado de fora é um camelo se trata como um mosquito e se o engole, e aquilo que para o lado de dentro é um camelo, para o lado de fora se apresenta como sendo algo banal para a pessoa. Porque o que é elevado diante de Deus não tem significado para tal percepção entupida. Ai de vós, mascarados, porque limpais o exterior do copo, do prato, do corpo, do comportamento, porque vos vestis de moral, de aparências, de vozes ensaiadas, de jeitos ensaiados, de caras maquiadas pelo expressar de uma piedade para consumo. Fariseu cego, limpa primeiro o interior, para que também o seu exterior fique limpo, porque exterior sujo pode ter o estereótipo e a manifestação comportamental que se queira. O que vai determinar a verdade é a verdade. É o que habita o interior e não a exterioridade. Ai de vós, mascarados, porque sois semelhantes a sepulcros, a sepulturas pintadinhas de branco, bonitinhas do lado de fora, e que por fora se mostram tão belos, tão bem ornamentados, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia, de um coração adoecido, invejoso, ganancioso, tomado de toda sorte de sentimentos estranhos, de toda a imundícia espiritual, psicológica, emocional, mas para o lado de fora, são monumentos de ornamento e de beleza, ainda que aos olhos de Deus vocês sejam apenas sepulturas. E que dentro de vocês o que tenha seja toda sorte de podridão e de adoecimento. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos sentidos dos homens, mas por dentro estáis cheios de mentira, de hipocrisia e de iniquidade. Vocês são mascarados. Ai de vós, escribas e fariseus, religiosos, doutores da lei, mascarados, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os túmulos dos justos. E dizeis: ah, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos deixado que tal pessoa que andou tanto com Deus fosse tão maltratada. Por isso agora nós estamos fazendo reparos históricos, generacionais, estamos resgatando a imagem, o conceito,
o valor histórico daqueles que os nossos pais não conseguiram enxergar nem perceber. Mas Jesus diz, na realidade, vocês que ficam assim fazendo e que nos dias presentes não reconhecem quem vive a mesma realidade, quem encarna os mesmos valores, quem existe com as mesmas expressões e com as mesmas intensidades de amor à verdade, de busca do que é genuíno, esses que entre vós vivem do modo como viveram aqueles que foram os antepassados dos vossos pais e que os vossos pais trataram mal ou até mataram, esses, hoje, são vindicados na vida de vocês pela autocondenação que vocês praticam quando ficam fazendo o resgate do nome, da memória daqueles que no passado foram maltratados pelos vossos pais, enquanto no presente vocês agem do mesmo modo com aqueles que carregam a mesma graça, o mesmo espírito e que vos são contemporâneos. Assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos genuínos de assassinos de profetas, porque assim como os vossos pais fizeram, assim também fazeis vós hoje. Encheis vós, pois, a medida dos vossos pais. Vocês existem apenas para fazer complementariedade da maligna, para serem instrumentos de continuidade da perversidade, seus mascarados, serpentes, raças de víboras venenosas. Como escapareis da condenação do inferno? Responde-me, mascarado, como tu pensas que escaparás da condenação do inferno? Tu achas que a tua máscara te dará poder de engano para entrares no reino de Deus e pensa que a tua máscara não será consumida pelo fogo do inferno? Tu pensas que por causa do teu mascaramento tu escaparás? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e doutores do conhecimento espiritual. A uns matareis, a outros crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, igrejas e lugares de cultos, e perseguireis a outros de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem esta geração, diz Jesus, a sua geração, a quem os dessa geração, a quem aqueles que vocês representam, que são os vossos pais, vieram a matar entre o santuário e o altar. Que coisa forte! Matastes entre o santuário e o altar. Como os mascarados têm matado gente entre o santuário e o altar. São milhões e milhões que morrem entre o santuário e o altar, por causa dos julgamentos dos mascarados. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então olha aqui para mim, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Dá para a gente, depois de ouvir Jesus só nesse texto, sem falar que o Evangelho todo lida com isso, é o tema mais recorrente, é o tema mais insistente, é o assunto mais afirmado, é o interesse divino mais repetido. Não há nenhum outro acerca do qual se fale tanto quanto este, da máscara, de viver a vida como se fosse um baile de máscaras, como está escrito lá no meu site. É só escrever a palavra baile que você chega a esse texto, como se a existência fosse um baile de máscaras. Jesus é carregado dessa veemência quando lida com essas coisas e diz: vocês estão existindo a pior existência possível. Vocês são
idólatras da própria imagem de vocês, são cultuadores de imagem, de aparência, de cosmeticidade, de exterioridades, de demonstrações. A existência de vocês é só para fora, é uma teatralidade. Vocês ficam o dia inteiro maquinando em como é que vocês vão se apresentar, o que vocês vão dizer, onde é bom se posicionar, como é que deve se buscar aparecer, o que se deve falar, para quem se deve falar, com quem se deve estar, quem é a minha companhia, como é que ela se veste, com que aparência ela tem que se expressar. Vocês é que são aqueles que existem para que a vida de vocês seja uma construção de exterioridades. São arquiteturas de cenografias falsas, onde atrás delas, nos bastidores, há toda sorte de doença, de enfermidade, de anomalia. Mas vocês vivem para o lado de fora. E tudo que importa para vocês é o que existe fora. E vocês dedicam a vida toda ao que estão pensando de vocês. E vocês julgam com uma rapidez enorme, do mesmo modo como vocês só se impressionam pelo que está do lado de fora e fazem amizades de aparências e amam segundo a aparência e constroem a vida no castelo das ilusões e das expressões que se possam construir na exterioridade. Do mesmo modo vocês vão ficando dessensibilizados, porque toda a interioridade vai morrendo na vida daquele que vive para a exterioridade. É por isso que vocês vão perdendo a alma de Jesus. É por isso que vocês vão piorando a vida. É por isso que os filhos de vocês vão ficando piorados, porque eles vão aprendendo essa cultura do culto à aparência, à exterioridade, ao que se pode ver, perceber, ao que se pode cultuar, ao que se chama de comportamento, ou de boa expressão moral para o lado de fora, apenas para consumo de terceiros. E vocês vão criando uma geração depois da outra, pessoas cada vez mais engessadas, cada vez mais empedradas, cada vez mais sem coração, cada vez mais dessensibilizadas. E a vida vai piorando, e o olhar vai ficando cada vez mais esse, de exterioridades, exterioridades, exterioridades. Ai de vós, mascarados, que viveis a espiritualidade da demonstração e do comportamento, da fachada e da cara, porque dentro vocês vão ficando cada vez mais sujos. Quanto mais se vive apenas para a exterioridade, mais o coração vai sujando-se. Porque menos há olhar para dentro, menos há autoavaliação, menos há autoexame, menos há autopercepção, a alma vai morrendo, o ambiente da verdade vai ficando entupido pelo lixo, pelo entulho da mentira. É o que acontece tanto mais quanto se viva para o lado de fora. E também se vai perdendo completamente o discernimento. Totalmente. Perde-se o discernimento. Quanto mais você se concentra e cuida do que é para fora, você perde a sensibilidade do que é para dentro, em você e nos outros. Então você fica sem o mundo interior. E os outros são apenas bonecos de aparências, porque vocês perdem a sensibilidade para sentir as vibrações do coração, vocês perdem a paciência para apreciar com carinho as expressões, o fruto da vida do próximo, porque tudo que é imagem é julgado pela impressão do olhar. Só se percebe o coração com a paciência do amor que convive, que ouve, que escuta, que discerne, que prova, que sente. Mas a hipocrisia não tem tal paciência, nem poderia ter, porque ela já se fixou na exterioridade, ela já estabeleceu o limite da percepção, que é apenas aquilo que acontece do lado de fora.
De modo que no coração de todo mascarado existe uma grande oquidão, um grande vazio de percepção, um grande nada interior. E Jesus foi mais além e disse que além do nada interior, o que deveria ser ambiente de justiça, amor e fé, se torna um lugar de lixão, de todo entulho. É como uma sepultura bem ornamentada para impressionar quem passa fora, mas é sepultura. É lugar de morte, como Jesus a eles se refere em Lucas, chamando-os de sepulturas invisíveis, valas negras não aparentes, porque quem passa por sobre esses lugares cai em abismos profundos. Quem atravessa a vida dessas pessoas abisma-se naquilo que é totalmente desconstrutivo para a natureza da essência humana, de modo que eles são uma ruína para eles mesmos e são uma ruína para o próximo. Agora me diga se o ambiente religioso de Jesus era mais grave do que o nosso ambiente religioso de aparências. Esses indivíduos aqui, pelo menos, eles eram cretinamente sérios na ilusão de culto deles. Entre nós, o que existe é tão somente uma expressão de culto praticada com um cinismo total, porque até aqueles que vivem dessas aparências não acreditam nelas em momento algum. Nossa situação é muito piorada. Isso do ponto de vista do que se construiu, matando o interior humano e elegendo a exterioridade como objeto de culto. A imagem, a cara, o comportamento, as gestualidades, as verbalizações, os faz de conta, a cenografia, o palco é o culto, a reputação é o culto, a imagem é o culto, e a verdade fica humilhada, morta, esmagada, retirada da existência das pessoas. E com isso, vêm todas as doenças da dessensibilização. De modo que aquele que anda segundo as aparências vai se arrebentar. Não vai escapar da condenação do inferno. Como disse Jesus, o inferno não vai ser enganado por ele. Essa é a tragédia. Não dá para enganar o inferno. Não dá. Não dá para enganar o inferno. Assim como não dá para enganar a Deus, para quem você é um flagrante. Só o que existe de você é o que você é. Você está nu, nua. Deus vê o coração, e Deus é Deus. Mas nem ao inferno você consegue enganar. O diabo sabe quem você é. Todo o mundo espiritual discerne você completamente. Você só é um engano para você mesmo. E um engano para outros. Por isso eu lhe pergunto hoje, você teria honesta e sinceramente a coragem de olhar para o seu coração e ver o que existe de verdade em você? Até que ponto a sua vida é um culto às aparências? O que é que de fato importa para você? O que deixa você sem sono? É quem você é ou aquilo que os outros pensam que você é? Quais são os seus critérios de avaliação na vida? Você se impressiona com a aparência de piedade, com as modas e os modos da piedade convencional estabelecida pela mediocridade, pela média geral? Ou você é alguém que quer encontrar verdades, essências e genuinidades do coração na vida daqueles aos quais você encontra? Você tem a coragem de perguntar o quanto esse culto à hipocrisia, ou à máscara, ou à exterioridade, para que a palavra hipocrisia não seja aqui repetida e você deixe de enxergar a si mesmo pensando sempre num estereótipo, fazendo com que o
estereótipo do estereótipo de hipocrisia atrapalhe você quanto a enxergar o mascaramento que você mesmo vive. De tal modo que eu pergunto o quanto que viver assim já entupiu você, já esvaziou você, de modo que você perdeu toda a sensibilidade, todo discernimento. Seu primeiro ímpeto já é chutar, já é jogar, já é cuspir, já é ferir, já é repudiar, já é abominar, que não parece com você, não tem a sua cara, não veste-se conforme as realidades fashion do seu mundo, da sua passarela de exterioridades, sem relação com a verdade do coração. Quanto que você já se machucou por ter perdido a sensibilidade? O quanto que você sabe, olhando para dentro de você mesmo hoje, que você ficou oca. E por ter assim ficado e ter perdido o discernimento, também se machuca muito. Quem julga apenas segundo a aparência, acaba fazendo conjugalidades, relacionamentos, amizades, vínculos completamente enganosos, porque confiam na exterioridade e são mordidos por venenos e peçonhas, muitas vezes praticamente incuráveis na alma, e ficam com aquele veneno e com aquela desgraça no coração, sofrendo absurdamente um sofrimento em relação ao qual não conseguem nem mesmo ter esperança de curarem-se. Ou trazendo tudo para um nível muito mais simples, eu pergunto a você, o quanto, não só que você dá valor ao que pensam de você, ao que imaginam de você, ao que constroem a seu respeito, mas enxergue e veja quem são aqueles que você escolhe para estarem com você. Você tem raiva de toda dissonância? Você abomina aquelas expressões de diferença em relação a você? Aquele que não pareça com o seu grupo, com a sua cara, com o seu modo de dizer, de falar, já é julgado por você, você não tem nem o que ouvir deles. Você não quer nem saber o que seja verdade, porque o que aparenta já se tornou definitivo na percepção idolátrica e objetica de vocês. É nesse estado de morte que você se encontra. Porque é para esse caminho de morte que o fluxo natural das coisas nos leva. Seja na religião, seja no mundo, porque o mundo é cosmos, é cosmético também. É aparência, é visibilização. E por conta disso, frequentemente nós vamos ficando tão entupidos e dessensibilizados que nós nos relacionamos com aquilo que também nos fará mal, porque nós não temos olhos para ver o coração. Quem não tem olhos para enxergar seu próprio coração jamais terá qualquer discernimento para perceber o próximo. Eu só consigo ter algum discernimento do meu próximo em relação à verdade do que existe em mim mesmo. E se eu não tiver olhos para julgar a mim mesmo, eu não terei discernimento para perceber nada de bom e nem de mal nesta vida, e prosseguirei, como diz Paulo, enganando e sendo enganado, enganando e sendo enganado, fazendo mal e me fazendo mal. Então pense no mal que você se tem feito, no mal que você aceitou que fosse feito a construção do seu ser, que virou uma casca oca de gente. Pense no mal instalado no seu olhar, na sua mente, no seu interpretar. Pense na morte do discernimento. Por que você morreu no discernimento? Ora, meu amigo, minha amiga, é porque você se aplicou às aparências. Quem olha aparências não tem poder de discernir. E também pense no que você tem desprezado, nos sacramentos divinos, na graça divina que tem chegado até você, e porque não vem com a cara dos seus estereótipos, você rejeita, você abomina, você cospe na cara, enquanto você vai acolhendo mentiras e mentiras bem involucradas, bem presenteadas, bem estereotipadas. Pense, é só ter coragem de olhar para a sua própria vida e ver o engano, e discernir o vazio, o empedramento no qual seu coração ficou. Mascarados,
Pensais que assim podereis escapar ao fogo da verdade e do juízo? Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta manhã que o teu Espírito venha tirar a nossa máscara. Tirar a nossa máscara. Que a tua palavra esteja fazendo isto agora, patenteando todos os pensamentos e propósitos do coração. A tua palavra que é viva e eficaz. Eu te rogo que ela patenteie para cada um de nós quem nós somos. Que nós sejamos pelo Espírito Santo convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Que o nosso coração seja quebrado diante do poder da verdade reveladora da palavra e traze autorrevelação para a nossa vida. Porque quase todos nós vivemos apenas para o consumo, para a percepção, para o que o outro imagine. Nós morremos quando pensamos mal de nós, perdemos a paz e dormimos frequentemente com certa tranquilidade quando a gente faz o mal. Mas perdemos noites de sono quando outros pensam o que nós julgamos que não seja correspondente à nossa imagem de nós mesmos, ou a nossa imagem a ser a eles vendida, porque nós nos tornamos cultuadores de imagens, imagens comportamentais, imagens psicológicas, imagens gestuais, imagens diversas. Nós somos idólatras, mascarados idólatras. Por favor, ó Espírito Santo, vem molestar-nos para que nós sejamos salvos de grande mal. Como Jesus foi tão veemente acerca disso, não dá para pensarmos que este não seja um tema completamente gritante diante de ti como importância, como significado. Por isso, não deixa que ninguém fique com a crosta, com a casca, com a blindagem. Ó Espírito Santo, eu te imploro, arranca as nossas máscaras e patenteia o nosso homem interior em verdade diante de ti. E salva-nos de todo esse engano desgraçado que nos desumaniza, que nos dessensibiliza, que nos mata a alma, que torna de nós apenas cascas humanas vazias, gente sem coração, gente sem amor, sem fé, sem justiça, sem verdade, gente que diante de ti vai se tornando uma sepultura cheia de rapina, um copo nojento dentro e lavadinho por fora para demonstrações públicas. Por favor, abre os nossos olhos, quebranta o nosso coração, para além de todas as palavras que eu disse, eu peço, Senhor Jesus, que as tuas palavras tenham sido reouvidas e que o teu Espírito as ressignifique e que elas entrem rasgantes em nós, nos esgarçando, rompendo os tecidos medievais de arame das nossas armaduras, rasgando as nossas couraças e as nossas proteções, descarnando-nos, cavando até a dimensão profunda da nossa consciência, para que sejamos quebrantados no íntimo pela tua palavra, que é a espada cortante de 2 gumes e penetra em todo lugar, e patenteia a nossa face. Salva-nos e tira essa máscara da nossa cara. É o que eu te peço, por mim e pelos meus irmãos, para que dia a dia sobre em nós o que seja verdadeiro, sincero, genuíno, para que não haja dicotomias entre a nossa vida pública, privada, nem íntima, para que nós sejamos um ente só, com essa integridade de que o que viaje do nosso coração seja o que se confesse com a boca e seja o que se viva na vida, para que a nossa existência não adoeça de morte. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus, e para a tua glória. Amém, amém e amém, Senhor.